E aí galera do canal Evangelho Não Falado, estamos aqui de volta para trazer para você a continuidade do tema A Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31/10 de 1517. O Marx ele falou num tema passado sobre sola escritura, que quer dizer do latim somente a escritura. E hoje estarei trazendo para você aqui... Pode continuar. Eu bati. E hoje estarei trazendo para você aqui sola fide, que quer dizer somente a fé, ou a justificação pela fé. Então, fique ligado aí que nós estaremos trazendo para você esse vídeo abençoado. E a gente vai pregar tua verdade, a gente vai pregar a santidade, a gente vai provar da liberdade do Pai para sempre. A gente vai pregar ressurreição, a gente vai pregar a regeneração, a gente vai provar da liberdade do Pai para sempre. Então, voltando aqui, estamos trazendo para você a doutrina da justificação pela fé. Sola fide, somente a fé. Mas, o que significa isso? Por que somente a fé? Por que Martinho Lutero ele observou esse ponto? Para que isso possa ter acontecido, isso quer dizer que a igreja em um certo período ela perdeu o foco. Porque Martinho Lutero ele se colocou contra a igreja católica na época. A doutrina da justificação pela fé nada mais é do que a explicitação da própria Escritura Sagrada. Eu vou ler um texto para vocês aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 28, que diz assim: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Então nós observamos aqui que a justificação ela é pela fé. Quando o Martinho Lutero ele observou que a igreja católica ela estava vendendo indulgências, que ela estava vendendo um pedacinho do céu, vendendo a salvação, que a igreja católica ela ensinava para as pessoas que para que obter a salvação era necessário que essas pessoas tivessem dinheiro e pudessem comprar, garantir o seu lugar ali no céu. Mas aí, Martinho Lutero, ao ler a Bíblia, ao ler o livro de Romanos, ele entende que a salvação ela não é por obras. A salvação ela não é porque o homem ele pode se salvar. Não, a salvação ela é somente pela fé. A doutrina da justificação pela fé afirma que é exclusivamente baseado na graça de Deus, através somente da fé daquele que crê, por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que são perdoados as nossas transgressões, os nossos pecados só podem ser perdoados pela fé. E o que é interessante é que a fé que nos permite ser perdoados, ela vem do próprio Deus. Deus é Ele quem transmite, que coloca no coração do homem essa fé para que o homem ele possa ser justificado. Então, não é por obras. É óbvio que a pessoa, quando ela é salva, quando ela é convencida pelo Espírito Santo de que ele é um pecador, de que ele precisa compreender que ele precisa do Criador, precisa de Deus. Quando ele entende isso, quando ele compreende que ele fazendo boas obras, que ele ajudando pessoas, isso não leva ele à salvação. Mas o que leva ele à salvação é a fé na morte e ressurreição do Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus. Então, quando nós passamos a entender isso, nós vamos perceber que não é por obras. É óbvio que uma pessoa salva, é óbvio que uma pessoa que entende, que compreende a doutrina da graça, que compreende que Jesus, Ele é o Salvador e que Deus enviou o seu próprio Filho e que o Espírito Santo é quem convence. É óbvio que essa pessoa, ela faz boas obras, mas não são as boas obras que a salvará, mas sim a obra redentora de Cristo Jesus. Não é por Maria, não é por Pedro, não é por João, não. É a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Martinho Lutero, todas as vezes que ele pecava, todas as vezes que ele falhava, era ensinado que pelas obras ele era salvo. Então ele ia ali, ele se mutilava, ele se batia, porque ele não conseguia compreender, sabe o quê? Compreender por que ele não conseguia viver de forma que agradasse ao Deus que ele servia. Que Deus era esse, ele pensou? Seria um Deus injusto? Seria um Deus assim tão tirano ao ponto de fazer com que eu não conseguisse suportar, ou superar, ou não conseguir vencer o pecado? Eis aí que ele lê lá em Romanos e ele vê que a salvação é pela graça. E Cristo o chama, o escolhe, o capacita, e ele compreende que aquele peso que ele tinha sobre a vida dele, o peso que ele tinha sobre algo que ele não conseguia completar, era necessário alguém superior. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, historicamente, o conceito de sola fide foi baseado para Martinho Lutero desafiar a cobrança das indulgências pela Igreja Católica Romana, e que por essa razão é chamado de princípio material da Reforma Protestante. Enquanto a doutrina da sola Escritura é considerado o princípio formal, um dos 5 solas da Reforma Protestante. Então, como você pode observar, e como nós, na verdade, podemos observar, é que a justificação ela é pela fé. Não é comprando algo, não é você fazendo algo que você vai ser salvo. Não, é pela obra redentora de Cristo Jesus. Então precisamos ter fé de que Cristo, Ele que nos salva. Não é ninguém mais do que Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Então é pela fé os grandes homens que são conhecidos na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, pela fé, eles fizeram maravilhas, eles abriram o mar vermelho, eles venceram leões, pela fé. Noé, ele foi salvo pela fé. Então a fé, ela faz com que nós venhamos viver. Então nós entendemos hoje que a salvação, ela é pela fé. Então precisamos entender que não é por nossa obra, não é porque nós queremos, mas Deus, Ele nos escolhe e nos dota com fé, nos convence com seu Espírito, para que possamos então alcançar, para que possamos então estar com Ele, ser capacitado pelo seu Espírito e viver uma nova vida. A Igreja de Cristo vive pela fé, a fé de que Jesus, Ele é o Senhor, a fé de que por mais que nós não tenhamos visto Ele fazer coisas assim como os apóstolos e como seus discípulos viram, mas pela fé nós cremos que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Pela fé Ele venceu a morte. Pela fé Ele superou todas as coisas. Pela fé Ele superou e hoje está sentado à destra do Pai. Então, que essa palavra, que esse vídeo, que você possa compreender um pouco o que é sola fide, ou seja, somente a fé, justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, agradeço por você estar tirando o seu tempo aí para você ouvir, mas é importante você conhecer. Durante esse período estaremos continuando a falar sobre as solas. O Marcos falou sobre a sola Escritura, eu falei sobre a sola fide, e o próximo vídeo que você for assistir, o Marcos vai estar trazendo para você aqui solas gratia, ou seja, somente a graça. Então você vai compreender mais um pilar importante da reforma e importante assim para a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, muito obrigado. Então, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal aqui, está aqui no Facebook, Instagram e também aqui no YouTube. Deixe o seu ok, curta, compartilhe, divulgue, nos ajude para que o Evangelho de Deus, para que alcance outras pessoas, outras vidas e que elas possam ser também conhecedoras dessa maravilha. Amém? Então, obrigado. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Esse é o Evangelho Não Falado. Obrigado.